exclusiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e assim... Boa noite, meu povo. Estamos ao vivo aqui pela Contribuinte TV. Depois de uma pausa, para o momento esportivo, agora a gente vai voltar todas as semanas com o nosso quadro aqui na Contribuinte TV do React, que é quando a gente reage aos principais acontecimentos da semana no Brasil, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande e agora no mundo, né, Alisson? Porque não tem como falar dessa crise aí que está envolvendo aí o Lula, Trump. Com certeza, Michael. Primeiramente, mandar uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a gente. E lembrando vocês de se inscrever no nosso canal, que é extremamente importante. Clica no sininho aqui, que sempre que a gente subir uma live, você vai ficar antenado. E, Mike, a coisa tá pegando fogo, né? E detalhe, hoje tem uma surpresa, né, Mike? Mas a gente conseguiu um correspondente lá fora para trazer uma direta do Trump. Um correspondente direto da Casa Branca para trazer informação em primeira mão aí do presidente Donald Trump. Então, até o fim da live, você fica atento, porque primeiro a gente vai comentar, as notícias locais que vão mandar bem a real. Não aconteceu muita coisa não, Alisson. Férias. A começar por isso. Eu queria ser parlamentar, ter férias aí no meio do ano de 15 dias. E estão todos de férias, todos de recesso. E fora o recesso aconteceu uma coisinha ou outra, mas a primeira que eu trago aqui, Alisson, é que finalmente ainda não saiu da boca do cidadão, No caso, o cidadão é o ex-governador Reinaldo Azambuja, mas saiu da mão de quem manda hoje no partido, Pelo menos mandava ou manda, não sei, que é o Tenente Portela, que deu com exclusividade, dando aqui nome aos bois. A gente sempre tem que dar as fontes ao Fato 67, que subiu aí, um abraço para o Roger Uzai. Eles subiram aí ontem. Portela confirma que PL já está sob comando de Reinaldo Azambuja em Mato Grosso do Sul. Então, resumindo a notícia do Fato 67, Alisson, que aqui a gente está para fazer análise, não para ler notícia, o Fato 67 conseguiu essa exclusiva com o Portela e o Portela confirmou que o Reinaldo já manda no partido e que ele está nessa transição. Então, assim, o que eu quero saber é o seguinte, finalmente... Portela e Reinaldo Azambuja, primeiro o Portela assumiu esse casamento aí, perfeito, que até então negavam quando o contribuinte soltou em primeira mão, quando o fato soltou em primeira mão, já no ano passado, perfeito, que a partir de janeiro ele mandaria no partido. Então, esse casamento finalmente se consolidou. Algum comentário sobre isso, Alisson? Tenho sim, Mike. Para analisar, isso já é uma novela que vem se arrastando desde o ano passado. Já havia, desde quando acabou a eleição da prefeitura, que o Beto Pereira tinha sido derrotado, já no segundo turno já estava sendo comentado que o PL iria para as mãos do Reinaldo Azambuja e que existiria com certeza uma modificação, Muitos hoje deputados e parlamentares do PSDB, o grupo do Reinaldo, deveriam migrar junto com o Reinaldo Azambuja e junto para o PL, e deve tudo se concretizar agora. Para analisar nesse cenário, agora que já está meio que oficializado, a tendência é que, de fato, o PL seja construído pelo Reinaldo Azambuja na próxima eleição, Marcos. Sim, inclusive trazendo mais informação, antes de dar meu comentário rápido aqui, porque o pessoal já sabe o que eu penso. O Reinaldo Azambuja não é direita, não é representante também desses senadores que o Bolsonaro tanto fala que... Para mim já existe uma contradição aí, Alisson. Perfeito. Eu não tenho problema nenhum, ex-presidente Jair Bolsonaro, se futuramente, que é o que a gente sabe, é o seguinte, o tal apresentador falou tal coisa, ele não quer tirar nem foto, eu só vou tirar foto com o Bolsonaro de que ele vir aqui no estúdio. Eu não tiro foto fora do estúdio com o político, então eu não tenho problema nenhum de desagradar, porque assim, o que o Bolsonaro está falando é o seguinte, que ele precisa eleger mais de 50% do Congresso Nacional, perfeito, principalmente de senadores, para ele poder fazer o que ele quiser, caso ele volte ou alguém de direita à presidência. Perfeito. E o seguinte... Não tem como você ter um senador independente lá, representando o PL, se esse senador está com bem bloqueado, mais de 200 milhões de bem bloqueado, que é o caso do ex-governador Reinaldo Azambuja. Então, assim, para mim, nesse caso, então, não é o ex-governador que está errado, porque o Reinaldo, na minha opinião, Alisson, ele não está sendo um cara, como o Bolsonaro está sendo, incoerente. O Reinaldo é aquele político tradicional, se não for no PL, ele vai para outro partido, perfeito, ele já deixou claro que ele é candidato, ele tem o grupo dele consolidado aqui no Senado,
tem gente gostando dele ou não, entendeu? Então ele não está sendo o incoerente da história, apesar dele não ser de direita. E ele também, em momento algum, está dando declaração e nem a favor do Bolsonaro. Perfeito. Está fazendo a política dele que ele sempre fez, está visitando municípios do interior, está aglutinando provavelmente essa base. Então não é aqui a crítica ao Reinaldo Azambuja. A crítica é principalmente ao Bolsonaro e ao Valdemar. Beleza que o Valdemar nunca foi de direita, na verdade só está brigando o Bolsonaro aí. Então assim, fica aí essa incoerência do PL, né? Agora, o que eu quero saber, trazendo um pouco ainda dessa informação, Alisson, para você que é um analista, quem que você acha hoje, se for para você dar seus pitacos, que entra para o PL desse grupo do Reinaldo, que já é um grupo consolidado, como você mesmo falou, e quem você acha desses bolsonaristas mais assim, Bolsonaro mesmo, que de repente pode até sair do partido ou perder espaço com o Reinaldo. Não estou nem falando de eleição, estou falando Reinaldo, presidente do PL. Perfeito, Marco. Numa análise geral, acredito que a deputada estadual, a Mara Caseiro, deve acompanhar o Reinaldo Azambuja para o PL, ela que já tem uma sinalização boa para a direita. No ela é geral. direita. Ela é de direita. Ela é direita. Não tem como o pessoal que é crítico ao PSDB falar que ela não é. Perfeito. Outro deputado também estadual que deve ir também para o PL é o próprio Zé Teixeira, que já deixou claro que vai acompanhar o Reinaldo Azambuja aonde ele estiver. Já a bancada federal, acredito que o único que deva sair do PSDB, igual possivelmente pode acompanhar o Reinaldo Azambuja, seria o Beto Pereira. Já que o Dagoberto Nogueira e o Geraldo Rezende são declaradamente de esquerda e eles disseram que anti-Bolsonaro. Exato, e declararam que se precisar, vão procurar outra sigla. Já dos parlamentares que ali estão, acredito que o Leandro Razul e o Capitão Contar não vão ter nenhuma resistência de continuarem no PL. Na base da Câmara Municipal, do André Salineiro, a Ana Portela e o Rafael Tavares, apesar de algumas diversidades com o ex-governador do estado, devam se manter no PL. Já o João Henrique Catan, eu acredito que pode ser o teu caminho mais difícil, pode ter que procurar uma casa nova, visto que o João Henrique Catan tem se posicionado crucialmente contra o governador Eduardo Rido desde quando foi reeleito. E fazendo... Mas não tem contra o Reinaldo. Não tem contra o Reinaldo, mas se a gente trabalhando na hipótese que o Reinaldo e o Rido estão no mesmo time, acredito que isso possa atrapalhar-lhe muito a permanência do João Henrique Catan no PL. Marco. É isso aí, Alisson. Então, eu já fiz o meu comentário, vamos mudar um pouco agora ainda no local, que saiu uma, dando crédito aqui ao Investiga MS, um abraço para o Wendel Reis, que soltou o seguinte: MDB pode ter candidato ao governo e ao Senado se for excluído por Reinaldo e Rido. Porque assim, tá um ônibus lotado, essa base do Rido aí. Essa base do Rido e do Reinaldo tá um ônibus lotado, que inclusive é o que eu não defendo. Eu defendo que na política cada um tem seu ônibus e tenta chegar primeiro aí na linha de chegada. Perfeito. Mas tendo em vista o governo do Rido, que é um governo que tem coalizões, tem parcerias, isso daí já desde quando ele foi eleito, e também não é incoerente, porque é o estilo de política dele também, esses políticos mais de centro, eu acredito que o MDB se perdeu no tempo, Alisson. Com todo o respeito que eu tenho ao ex-governador André Putinelli, uma grande liderança aqui do estado. Concordo. Mas assim, eu acho que não é nem por conta dele, porque o André queria até ser candidato a prefeito ano passado, mas esse MDB, por conta desse acordo aí com o PSDB, segurou para um Beto ser candidato, entendeu? E eu acho que essa candidatura que o André deixou de concorrer nas eleições do ano passado vai pesar. E hoje, por exemplo, o André, que seria favorito em 18, porque tiraram ele das eleições. Em 22, ele só não foi por conta do fenômeno contar, porque o Riedel estava com esse ônibus cheio. Perfeito. Bateu na trave, você vê a liderança do cara. E nesse ano já de 2026, eu já vejo o André, se acontecer isso, que é o que o Wendel falou no Investiga MS, eles lançarem o governo, eu já não acho que seria o André, eu acho que ele vem estadual mesmo, que é o que ele vem falando. Só que aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: primeiro, sua leitura sobre essa notícia é: quem seria esse candidato ao governo do MDB ou Senado? Porque eu acredito que o MDB se perdeu no caminho e teria que começar do zero. Perfeito, Não é mais ou menos isso? Pegando um gancho, uma notícia que saiu também, se não me engano, se não me salvo engano, foi no Correio do Estado, que diz que o próprio André Putinelli afirmou que se a Simone Tebet continuasse sinalizando muito para o PT, como ela está pelo fato da sua ministra, ela teria que procurar uma nova sigla, porque não teria interesse dela concorrendo a uma reeleição ao Senado pelo partido. Se a gente for analisar hoje na conjuntura que o MDB tem em nível principais cidades, tanto Campo Grande, Dourados e principalmente na Assembleia Legislativa. O MDB hoje conta com o Márcio Fernandes, que claramente já não é um fiel seguidor, um fiel escudeiro do André Putinelli, e está mais direcionado a apoiar o time Azambuja. Tem o Júnior Mock, que também
já foi um grande braço direito do André Putinelli, mas hoje acredito também que vai preferir seguir com a Zambuja, visto que em 2018, quando o André concorreu, ele perdeu a presidência da casa, porque o André quando o André na época foi preso, ele teve que concorrer como candidato a governo do estado, foi derrotado, perdeu 4 anos como deputado estadual e agora tentando recuperar. Não se aventuraria de novo. Não vai se aventurar de novo. Você tem o Renato Câmara, que eu acredito mais difícil ainda de tentar um voo muito longo. E você conta com uma possível federação entre os republicanos e o MDB, que colocaria nesse pacote o Antônio Vaz, que não acredito seria um candidato a governo do estado, que não acredito que arriscaria, a não ser que existiu no início desse ano, não existe esse ano, quase na metade do ano agora, uma conversa que o Republicanos chegou a conversar com pessoas como Polon, o próprio Sérgio Raffucci de novo, com o próprio Contar. Então, talvez, trabalhando essa hipótese, se o MDB, essa conjuntura MDB e Republicanos, lançasse um candidato majoritário da direita, eu acho que seria interessante. Porém, hoje, falando dentro da realidade que se encontra o partido, eu acredito que o André Putinelli vem para estadual, tenta crescer no número da bancada e fica por isso mesmo. Maico. Eu acho que não tem muito o que fazer, como eu falei, com todo respeito a vários filiados do MDB que eu tenho amizade, mas eles estão hoje trucando com faquinha. Estão no Tucanistão, né? Estão no Tucanistão, então assim, estão com um canivete ameaçando. Infelizmente essa é a realidade quando você entra num ônibus cheio. Perfeito. Com vários partidos, várias lideranças políticas. Então, nem vou dar muita ênfase nisso, já está dada a minha opinião. Uma próxima matéria que saiu também nos veículos locais, da crédito que é o Correio do Estado, é que no dia 29 de julho, né, foi até aprovado no Congresso Nacional, vai ter uma comitiva de parlamentares brasileiros que vão lá tentar negociar com o Laranjão o tarifaço. Perfeito. Que ele está até então anunciando que no dia 1º de agosto ele vai começar a tarifar o Brasil em pelo menos 50%. E aí o Congresso, né, preocupado, vários parlamentares, principalmente dessa bancada do agro, pessoas ligadas aí a relações exteriores, se organizaram, foi aprovado e no dia 29 vai ter parlamentares do Mato Grosso do Sul, né? Perfeito. No caso, os senadores Nelson Trade Filho, Nelsinho e a Tereza Cristina vão estar lá. E eu acho que é importante, isso mostra um pouco de protagonismo, né, dos parlamentares sul-mato-grossenses lá no Congresso Nacional, né, Alisson? Perfeito, Marco. E principalmente também colocando uma aspas, né, e acrescentando um comentário, tanto o Nelsinho quanto a Tereza fizeram parte daquela comitiva do Bolsonaro quando conversaram com o Trump. E como o enredo que se envolve em torno da tarifa é essa tal perseguição com o Bolsonaro, acredito que sim, possa existir a possibilidade de que esses dois nomes sejam nomes interessantes e estratégicos pelo próprio Congresso para tentar amenizar o impacto do tarifaço proposto pelo Donald Trump. Maicon? Sim, são dois parlamentares extremamente habilidosos. Você concordando ou não, você que é mais ideológico, acompanha a nossa linha do contribuinte, são dois parlamentares habilidosos e centrados e vão tentar fazer alguma coisa ali. Seguinte, vamos para a Nacional agora, porque tem muitas notícias, mas vou tentar resumir, até para não ficar muito longo aí. E você que está aí entrando na nossa live, agradecer você pela audiência de sempre. Lembrando que é para você curtir aí o nosso canal, ativa o sininho, porque tem muita programação, né? Já para a semana que vem, anunciamos aí muitas novidades. Enfim, sem mais delongas, Alisson, a grande novela, quando a gente entra no Nacional hoje, te deixou uma última notícia aí por último. No mais, a grande novela é essa possível taxação do Donald Trump, é esse entreveiro aí com recentes decisões do Alexandre de Moraes, que não só o Donald Trump, mas o advogado dele lá, que é o advogado da Rumble, também não concorda. Teve várias manifestações, inclusive da diplomacia americana, né? Então eu vou ler alguns títulos aqui. Perfeito. E aí a gente faz um resumão, né, para não ficar coisa por coisa, porque no fim a gente vai falar sobre isso, essa possível taxação ou não, postura do governo federal, postura do Trump, comentários do Bolsonaro, que o Bolsonaro também teve, né, a denúncia que a gente não pode esquecer. A PGR finalmente no início da semana denunciou ele, pode pegar até 43 anos de cana por golpe de Estado e mais outros vários crimes lá que o procurador citou, o Bolsonaro já respondeu, então vamos trazer esse resumo. Perfeito. Uma das coisas que aconteceu foi justamente essa que eu acabei de falar, essa denúncia da PGR. Você tem algum comentário específico só sobre isso, antes da gente entrar no negócio de Trump e
Vou puxar um gancho já para falar do Trump, que foi a questão seguinte. O grande desenrolar, né, desse tarifaço do Trump nasceu pós a denúncia do Procurador-Geral da República. Não, já tinha vindo antes. Gonet, ele vinha ameaçando, mas o pontapé inicial foi assim que o Gonet afirmou que haveria essa condenação do Bolsonaro. No mesmo dia, o Trump chegou aí para público falando que acredita na inocência do Bolsonaro e falou em perseguição, falou que a justiça brasileira estava perseguindo. E depois disso, começou já a desencadear essa batalha de retórica, né? É o presidente norte-americano nos Estados Unidos falando que existe um acumulado de pessoas que querem prender o Bolsonaro e proibir ele de concorrer e que são pessoas que não são honestas e corruptas, como ele mesmo já usou a palavra. E do outro lado, você vê um presidente do Brasil atacando o presidente norte-americano, falando que ele está verdade. O filho dele está lá fazendo um escarcéu porque não quer que o país seja preso. Só para te dar esse gancho já, Marcos. Sim, trazendo aqui para você que está na dúvida, às vezes só viu que o Bolsonaro foi denunciado. Boa parte dos brasileiros, às vezes, se informa por título. Até aproveito para aconselhar vocês. Cliquem na matéria, não só do contribuinte. Até nas fake news, para você ter certeza que é fake news, você só vai saber clicando. Então, clique, leiam. Façam esse exercício de ler. Porque um cidadão que lê, um cidadão que está atento, não é um cidadão enganado por veículos que são... Como que eu posso falar? Tem vários veículos hoje justamente para desinformar. Desonestos. Ou até mesmo por políticos. Perfeito. Tudo que eu e o Alisson está falando aqui, você é livre para ir pesquisar se realmente teve essas notícias, você entendeu? No mais, é opinião, aí não tem como você mudar a minha opinião e dele, de dois adultos. Mas assim, trazendo aqui primeiro, antes da gente ir para esse confronto Trump e governo federal, né, essa ameaça, os crimes que o Bolsonaro foi denunciado, Alisson, são o seguinte, ó, organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. E também deterioração do patrimônio tombado. Assim, todo respeito ao Gonet, muita coisa que o Bolsonaro está falando, ao meu ver, aí é minha opinião aqui, tá? Para mim não faz sentido, porque assim... O Bolsonaro foi irresponsável? Eu não preciso ficar puxando sardinha. Foi extremamente irresponsável, deixou o povo lá de frente para o quartel, achando que ia acontecer alguma coisa contra o presidente Lula, entre outras coisas. Ele não se posicionou, ele alega que se posicionou, mas tipo assim, você fala, não concordo. Ele não é se posicionar. É só falar, gente, a gente perdeu, infelizmente. Poderia falar se ele concorda ou não com a derrota, mas tipo assim, sai lá da frente dos quartéis, não vai dar em nada. Ele não fez nada, isso daí é irresponsabilidade. Só que, para mim, irresponsabilidade, no caso, não é crime, igual, por exemplo, organização criminosa armada. O cara estava lá nos Estados Unidos, pô. Ah, mas foi fulano. Então, quer dizer que se eu cometer um crime aqui, às vezes de opinião, porque, infelizmente, a gente vive num país hoje que o STF quer prender quem tem opinião, e o Youssef, que confessou que 180 milhões ele roubou, não, ele foi vítima de uma perseguição do Moro. Mas, enfim, se eu cometo esse crime para o lado do STF, então o Alisson tem que ser preso também? Porque ele não concorda com a minha opinião. Então, assim, é a mesma coisa para mim essa situação do Bolsonaro. Organização criminosa armada, pô, o cara não estava lá e não foi pego também ninguém armado lá. Teve vandalismo que a gente não concorda, que a gente repudia. Quem foi vândalo lá tem que se ferrar mesmo, tem que pagar pelos crimes, mas não teve. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Aí envolve todo esse inquérito. Beleza, aí você tem que analisar. Eu não vou dar uma opinião, porque eu não estou com todas as documentações, todos os áudios, tudo que os caras têm lá. Golpe de Estado, também não estou. Eu acho que ele não tentou. Acho que ele pensou. E pensar não é crime. Ponto. Pensar não é crime. Mas não tentou. Mas, enfim, daí cabe a interpretação do judiciário. Perfeito. A gente tem que respeitar o judiciário. E dano qualificado pela violência e grave ameaça com o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Ele não estava lá, pô. Então é isso. Então, para mim, deterioração do patrimônio piorou. Então, assim, essas foram as denúncias do Bolsonaro. Trazendo agora para o principal, né, que você acabou de citar, dentro das participações, Alisson, teve o seguinte, um comentário, né, no X, com uma coisa que o governo Trump e o governo Bolsonaro têm em comum, o antigo governo Bolsonaro tem em comum é isso. Eles usam muitas redes. Sim. Para se posicionar, né? Quase todo o posicionamento estava por lá. Né? E aí a embaixada dos Estados Unidos, da diplomacia dos Estados Unidos, que é o Deyhan Bleight, eu fugi das aulas de inglês, tá? É isso aí mesmo.
ele que é subsecretário da Diplomacia Pública dos Estados Unidos, ele afirmou que o tarifaço é uma consequência muito esperada e, segundo ele, isso se deve, Alisson, aos ataques motivados do Moraes e do Lula. Foi até a primeira vez que o governo Trump se posicionou mesmo falando, ó, é o Moraes e o Lula. Até então era só falas aí vazias do Eduardo, do Paulo Figueiredo, mas o Trump, o governo Trump, através dessa embaixada e depois na carta, se posicionaram, deixaram claro. Sim. Até mesmo a gente começou a falar na semana passada que o Trump tinha feito um posicionamento ou outro, mas no decorrer dessa semana teve embaixada, teve mais um comentário dele aí falando que o Bolsonaro não é desonesto, que ele conhece vários reis, enfim, líderes, e ele sabe, ele é bom nisso. Teve também a resposta do Bolsonaro falando que é apaixonado. Bolsonaro disse que é apaixonado. Tá meio estranho, hein, Alisson? Esquisito, né? Esquisito. Pra quem só dá abraço heterossexual, essa coisa esquisita. Falou, sou apaixonado pelo Trump. Mas, enfim, brincadeiras à parte, teve sim muitas sinalizações do governo Trump que o que está incomodando, o principal, não eram as falas do Lula irresponsável, porque o Lula sempre, a gente tem que deixar claro, o Lula sempre se posicionou contra o Donald Trump. Não tem como falar aqui, não. Inclusive no BRICS, inclusive a Rússia recentemente falou que foi a ideia do Lula, a questão da moeda. Sair da moeda, então está jogando também nas costas do Lula. O que eu quero saber é o seguinte, Adam, uma leitura sua, você que é um cara que entende legal de relações exteriores, um cara que estudou bastante já, o que você acha que vai acontecer? O povo quer saber, não essas notícias, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai ser revertido isso? Você acha que os parlamentares lá vão conseguir dar uma segura? Ou o Trump em algum momento vai falar com o Lula? Ou ele vai esticar a corda mesmo e é isso aí mesmo? Ele está inegociável, é só se retirar ou não condenar o Bolsonaro. O que você acha? Qual que é a sua impressão? Sua vez de falar, meu amigo. Perfeito, Michael. Ó, na verdade, para quem conhece, né, o Donald Trump, para quem sabe a história de quem é o Donald Trump, ele é um acionista de risco. Então, eu acredito que ele vai dobrar a aposta. Não acredito que ele deva recuar. E a ida dos parlamentares para Washington, para tentar conversar com o presidente norte-americano, eu acredito que possa, através disso, dar uma amenizada. Mas acredito que, no mínimo, trabalhando em hipótese e em porcentagem, a redução deve cair para uns 30%, e eu acredito que o Trump ainda vai continuar esticando a corda. E tudo isso passa muito por conta do quê? A relação Trump-Lula não começou nada bem. A gente, desde quando o Lula foi reeleito, a gente esperava muito para saber como seria esse encontro dos dois. E mesmo não se encontrando, já estão dando o que falar no nível mundo, que por conta dos posicionamentos do Lula no BRICS, o presidente norte-americano não tem tido uma segurança de acreditar que o Lula possa ser um bom parceiro econômico para a América, e por isso ele está adotando essa medida mais protecionista contra o mercado brasileiro. Entre as opções que tenham ocorrido, entre os ocorridos, 4 estados são quem mais serão lesados por conta desse possível tarifaço, que é o estado de São Paulo, por conta da importação de peças da América, para as peças industriais, o Rio de Janeiro por conta do petróleo, que exporta muito petróleo também para a América, o estado de Minas Gerais por conta do aço e ferro que já tem sido um problema no estado de Minas Gerais, principalmente desde aquele início de começo de guerra comercial entre a América e a China, e o Mato Grosso do Sul por conta dos frigoríficos, né, da pecuária. Aqui no Mato Grosso do Sul, os frigoríficos estão se posicionando de tentar arrumar um mercado paralelo. Eles pararam a produção, isso foi noticiado pelo próprio Media Max ontem, na tarde de ontem, que eles vão parar a produção, porque se eles fossem entregar a remessa produzida agora, até chegar na América, já estaria sendo taxado em 50%, eles teriam um déficit comercial muito grande. Então, eles optaram por parar a produção e tentar vender para países mais perto, como uma das opções está sendo o governo paraguaio. Voltando, para reforçar, acredito que nesse embate entre Lula e Trump, o presidente norte-americano vai forçar a corda e acredito que seja muito difícil reverter esse tarifaço. Maico? Então, aí beleza. Você analisou do tarifaço, eu também, o Alisson, cada hora que um fala e concordo em número e gênero que ele falou. Trazendo mais notícias e informações para essa sua análise, é o seguinte, ó. Na tarde de ontem, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo tiveram uma reunião lá na Casa Branca. Perfeito. E eles disseram que é questão de tempo para o Trump dar a sanção da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e aliados no Brasil e falar que é muito em breve. Aí, beleza, perguntei para você sobre a questão do tarifaço. Perguntando sobre novas sanções, porque o Trump anunciou esse tarifaço.
Você acha que também ele vai esticar a corda com o Alexandre de Moraes, de repente com algum outro ministro da Suprema Corte? Olha, sobre a Suprema Corte, eu acredito que isso não deva avançar muito, Marco. Principalmente... Nem a lei Magnitsky? Não, eu acho isso muito difícil por conta do seguinte. A questão do Tribunal de Justiça, né, da Corte Suprema do país, ela vai ser muito defendida pelo próprio Congresso Nacional. Uma relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, ou Lula versus Trump, acredito que até o próprio Congresso consiga se maneirar mais e falar, vamos tentar ceder aqui, arrumar puxa uma coisinha aqui, piora uma coisinha lá. Só que nessa questão de Suprema Corte, acho que já é algo que pode violar na leitura dos constitucionalistas, como foi até a própria fala do Mota, junto com o Alcolumbre e o Geraldo Alckmin, isso pode ferir o Estado de Direito brasileiro. Então, não acredito que isso vá passar em adiante. Porém, sobre outras sanções, existe uma outra sanção que está bem encaminhada, que é uma investigação que a própria OTAN afirmou que o governo americano entrou nesse inquérito. E a OTAN também está insatisfeito com o Brasil. Que é para saber se, de fato, o governo brasileiro estava vendendo diesel para a Rússia. A Rússia não é nem nosso principal comprador de diesel, e a gente estava exportando muito diesel para a Rússia, e existiria uma forma de abastecer a guerra, é isso que foi sendo justificado. E se isso de fato ocorrer entre Brasil, China e Índia como possíveis aliados do governo russo, a própria Europa e os Estados Unidos pretendem penalizar o Brasil e esses outros dois países com sanções de até 100%, Marco. Eu já penso um pouco diferente do Alisson, eu entendo todo esse jogo aí, mas eu penso que se acontecer esse cenário de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, eu também não sou aquele cara que acha que o Trump está fazendo tudo isso porque ele é a melhor pessoa do mundo, porque o Bolsonaro é o melhor amigo dele, tudo tem interesse, verdadeiro. Claro. E ele é um presidente protecionista, ele defende o interesse dos americanos. A grande questão, para mim, envolvendo Moraes, é que, trazendo aqui mais informações, o advogado da Rumble, que é o mesmo advogado de Trump, perfeito, e que vem dando declarações aí na CNN, em veículos nacionais... E é o advogado também das Big Techs. Né? Ele deixou bem, das Big Techs, ele deixou bem claro o seguinte, abre aspas, que o Alexandre de Moraes tem interferido na soberania nacional dos Estados Unidos, porque sim, o Moraes, Alisson, ele tem pedido para a Justiça dos Estados Unidos remover perfil de cidadãos americanos. Aí vai falar, mas Michael, o Rodrigo Constantino é cidadão americano. Hoje você mora na América, reside lá. Não, ele já era cidadão americano, Paulo Figueiredo. Então, assim, o Alexandre o Santos lá, é Alexandre, né? Como que é o... Alan dos Santos. Alan dos Santos também. O Alan dos Santos eu não sei se é o caso, mas assim, tem mais outras figuras brasileiras que são cidadãos americanos. Sim. Então, assim, na leitura desse advogado das Big Techs, do Donald Trump, perfeito, ele invadiu as competências dos Estados Unidos e é justamente isso que tem incomodado o Donald Trump de uma forma geral, né? Além de todas essas denúncias, provavelmente o Eduardo está fazendo lá, várias pessoas já denunciaram todos esses abusos do Alexandre de Moraes, que a gente já vai falar aí para encerrar aí a live também, o mais recente, que envolve o Congresso Nacional. Perfeito. Mas, assim, eu acho que o Trump vai acionar ele, assim, na lei Magnitsky. E vou falar outra coisa. Vai dar um clima de tensão aqui, eu sei. Se o Donald Trump sancionar o Alexandre de Moraes na lei Magnitsky, eu vou fazer uma tatuagem de liberdade aqui, ó. Podem me cobrar. Vou fazer. Porque é o seguinte, para quem vai falar que eu sou vira-lata, comemoro decisão americana, não concordo. Inclusive, essa recente aí do Trump querer questionar o PIX, a 25 de março, pirataria. Trump, cuida do seu país aí, meu irmão. Você tem BO pra caramba para resolver aí e não tá 100% lá as coisas também. Eu acho que tem coisas, por exemplo, o PIX. Foi uma coisa que o Bolsonaro, né, foi no governo Bolsonaro, e independente de Bolsonaro, hoje é dos brasileiros. O governo Lula até ameaçou taxar, teve toda aquela reação, o maior vídeo da história. Então, eu acho que isso hoje, esse comportamento do Trump, primeiro não era defender o Bolsonaro, beleza. Mas a gente tem que tomar cuidado enquanto brasileiro. Por quê? Se ele mantém essa taxação de 50%, se ele começa a pedir nessa investigação que você falou, e questionar a pirataria, tudo isso que ele está questionando, a gente pode ter grandes retrocessos aí. Perfeito. Aí o que eu quero saber é o seguinte, Alisson, sua opinião em relação à política nacional. Eu acho particularmente, eu não tenho medo nenhum de falar isso, que o governo Lula, antes de toda essa polêmica, ainda está em risco, mas assim,
estava caminhando para decadência e o Lula perder pela primeira vez uma eleição. Perfeito. Eu acho que essas posições recentes do Trump, num primeiro momento, incendiou a direita, o lado, né, do Bolsonaro, acreditando, pô, acho que agora vai. Eu penso o seguinte, independente do Trump sancionar os 11 ministros, tá claro que os ministros do STF vão esticar a corda também. Acho que o Bolsonaro tem que torcer até para... Já dei minha opinião aí sobre essa questão da denúncia, tem que torcer para não ser preso, a verdade é essa. Mas o que eu penso? Que esse cenário todo aí está ajudando o governo Lula. Eu estou errado, Alisson? Você acha que o governo Lula pode usar isso a favor deles? Com certeza, Mike. Inclusive, não é nem só a sua percepção, como foi a própria sinalização do que mostrou a pesquisa Quest, que aumentou a popularidade do Lula depois desses enfrentamentos contra o Trump. Pegando o gancho no que você disse, Mike, eu acho que uma coisa é muito fundamental, que é essa relação do PIX e do 25 de março, e agora começar a tentar achar chifre na cabeça de um cavalo. O grande X da questão é que, de fato, o presidente norte-americano está lutando e pressionando o Brasil, principalmente, e isso já está deixado aberto, que já foi até a carta do presidente norte-americano, e é o que o filho do ex-presidente fala abertamente nas redes sociais, é para tentar libertar o pai de ser preso, que caminha muito rápido para ser preso. Infelizmente, depois dessa denúncia da Procuradoria-Geral, a probabilidade do Bolsonaro acabar sendo preso é muito maior do que ele conseguir ser salvo. Então, essa pressão criada na economia, e principalmente que vem de força exterior, pode sim descambar para algo que me preocupa nessa relação, que é a população que estava descrente do governo começar a abraçar o governo atual como o governo que está lutando pelo Brasil. Como que o governo fosse, anular todos os problemas que o governo trouxe até agora. O governo que não ia bem agora está lutando. Agora é o Salvador, agora virou o nosso escudo, o nosso Marte, e isso é uma coisa que eu, particularmente, tenho visto que pode ocorrer e pode ser um problema, sim, principalmente para a direita, que visa uma eleição daqui a um ano. E detalhe, Marco, só para completar e finalizar, mais uma vez a direita começou a se degladiar por conta de Tarcísio, porque o Tarcísio se posicionou. Eduardo. A Tereza Cristina também se posicionou, que tinha que ir lá, que tem que ter diálogo. E o Eduardo criticou os dois, falando que eles estão contra o país, contra o Bolsonaro. Então, existe um problema que a direita está se construindo de novo, que é a direita começar a romper e fortalecer a esquerda, que foi o que trouxe o Lula de volta ao poder nas últimas eleições. Marco? Concordo em número, gênero e grau, Alisson. Até mesmo não sou crítico, eu acho assim o seguinte. Muita gente diminuía pra caceta, não sei se eu podia falar palavrão. Mas agora já foi? Diminuía pra caramba o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Chamando ele de bananinha, de fritador de hambúrguer. O cara mostrou que tem articulação com o maior governo do mundo. Isso daí não dá pra negar. Inegável. É inegável. Isso daí é mérito 100% dele. Inclusive, eu defendo, se a direita voltasse, ele poderia ser até embaixador lá nos Estados Unidos, porque ele é o sonho dele, né? Está alinhado. Realmente, hoje ele provou que todas aquelas críticas, aquelas zoações caíram por terra e o cara provou. Tirando esse lado que eu elogiei, agora em relação a essa questão da taxação, aí é o Donald Trump que está fazendo, não é o Eduardo. Eu só sou contra ele se posicionar como se isso fosse bom para o Brasil. Sim. Eu acho que ele deveria falar bem assim, já erraram a estratégia. Cautela. Ele erraram a estratégia. Ele deveria vender é minha opinião, né? Opinião de um simples mero mortal, mas assim, ele deveria vender essa aproximação que ele tem com a Casa Branca para falar, eu e meu pai conseguem resolver, que inclusive é o que o Bolsonaro fez, que é o que eu quero trazer. Para quem vier aqui acusar, Mike, tem aqueles direitistas que não lê caceta nenhum, já que eu falei caceta, falar de novo. Abriu a porteira. Caceta e planeta, não lê notícias, não lê nada. Mike, é fake o negócio lá do PIX. O Trump já vai... Pô, pessoal, por favor, vamos se informar. Não tem paciência com quem não se informa, não. A questão é a seguinte. O próprio Bolsonaro saiu no Noticiário Nacional, CNN, se colocou à disposição para negociar esse negócio do PIX, porque é o feito dele no governo e tudo mais. Falou que está à disposição. Então, realmente é real. Antes era o tarifaço, aí já avançou para PIX, para 25 de março. Até para 25 de março. Pô, a gente pode se ferrar, a verdade é essa. Então, assim, eu acho que o Eduardo Bolsonaro também, né? Deveria ser mais comedido nesse caso. Fala, pô, peraí. Trump, era só para ameaçar os caras aí com o meu pai. Agora já tá aí o Trump já tá esculhambando, entendeu? Falar palavrão de novo. Abriu a perna, o Trump já tá aproveitando tudo, entendeu? Então, assim, isso não é bom. E isso, de alguma forma, Alisson, prejudica até mesmo um pouco a direita, muito que a gente tem que analisar,
que a gente tem 100%, minha opinião, tá, pessoal? A gente tem 100% de pessoas hoje. Desses 100%, vamos pegar, não estou falando mais ou menos para não ter polêmica, um like que acha. Achismo meu é mais para um lado, mas beleza. A gente tem 30% de um lado, 30% do outro, certo? Sobra quanto? 40. Os 40 que não tá. Que hora ou outra pende para Bolsonaro, hora ou outra pende para Lula, que não são ideológicos. Perfeito. Que é a massa flutuante, o afegão médio. Então é o seguinte, a minha preocupação é com esse afegão médio, de achar que o Eduardo e a família Bolsonaro está prejudicando o Brasil em nome do projeto de poder. E é exatamente isso que o governo do PT está vendendo. Né? Está vendendo. E eles que estão no poder, eles que têm a Globo News lá, o Bonner lá a favor deles. Vamos falar a verdade. Então, assim, isso pode ser um tiro que sai pela culatra. Concordo plenamente. Então, por isso, elogiando já o Tarcísio e a Tereza, eles têm que ter posicionamento como pessoas que defendem o Brasil. O Eduardo, e eu não vou cair nessa, não, o Eduardo defende. O Eduardo defende também, ele está defendendo o interesse do Brasil. Porque a verdade é que a gente está vivendo aí uma situação bem desconfortável, para não dizer outras palavras, em relação à Suprema Corte, Alisson. Perfeito. E é essa última notícia que eu quero ler. Então, assim, para encerrar, eu acho que o Eduardo tem os interesses dele sim ajudar o pai. Eu acho que o Bolsonaro errou muito, daí eu não preciso nem ficar repetindo, mas ao mesmo tempo, a justiça não tem o mesmo peso na balança que teve com o Lula. Isso daí é fato. Isso é inegável. Isso daí é inegável. Você pode falar que o cara cometeu crime ou não, você quer contra o Bolsonaro, você quer contra o Lula, mas assim, não está o mesmo peso da balança, você entendeu? Inclusive, você vê até na forma que o Lula está governando hoje, de certa forma, desrespeitando o Congresso. Sim. Porque você vê que está Lula e STF combinado, pelo menos é o que está aparecendo nas decisões. E tipo assim, a gente não precisa mais do Congresso não. Se eu perder ali, no caso do EF, vou ajuizar, o Moraes vai me dar, porque, cara, outra coisa que é incrível, Alisson, e eu quero falar isso para você estar aí do outro lado. Cara, eu nunca vi, eu queria saber como que é o sorteio da Suprema Corte, porque assim, os principais casos mais relevantes, sorteio, Moraes. Sorteio, Moraes. Pô, porque assim, Homem tem sorte pra fica sorteio. aparecendo, sabe a roleta do Silvio Santos lá? Sim. Fica parecendo que é só a cara do carecão lá, porque, pô, IOF, Moraes. O caso do golpe de Estado, Moraes. Não sei o que, Moraes. Então, assim, Alisson, é uma situação que aí eu concordo com o Eduardo, a gente vive em um estado, sim, preocupante. Países como a Venezuela, aconteceu isso. Quando a Suprema Corte começou a tomar conta do Congresso, e hoje é o que é a Venezuela. Então, muita coisa que o Eduardo está lá tentando fazer, ele está certo. Só que eu acho que nessa hora também, você pode fazer um tiro e sair pela culatra. Porque nisso o Lula se reelege. A gente está falando de um cara que, gostem ou não, eu sou oposição declarada. Mas assim, o cara nunca perdeu uma eleição depois que foi eleito a primeira vez, né? Porque antes dele chegar, já tinha perdido. Então o cara não sabe quem vai perder. Perfeito. E outra coisa, ter a máquina na mão. Vamos pegar um exemplo local, a gente leu política local aqui. A Adriane, ano passado, era uma prefeita contestada e que tinha oposição. Perfeito. Mas ela tinha a máquina na mão, fez algumas obras nas escolas, começou a pavimentar lá a parceria com o Miglioli e conseguiu a reeleição. Então eu penso o seguinte, se a direita hoje não está com a máquina na mão, todo cuidado é pouco. Então eu acho que não é mais ou menos por esse caminho aí não, não é não, Alisson? Concordo, Marcos. Não, só para acrescentar no seu comentário e retrazer já o falecido doutor professor Olavo de Carvalho, que ele comentou uma vez que era uma estratégia utilizada pelos democratas e pela esquerda norte-americana, que quando eles começaram a perder força no Congresso, judicializar a política e tentar, através da Suprema Corte, aprovar pautas que eles queriam, que foi o caso daquela vez que o Obama aprovou o casamento homoafetivo em toda a esfera norte-americana, ultrapassando a barreira dos estados. Só para acrescentar no seu comentário. Sim, e para encerrar, porque a gente falou muito de política nacional, e nem vamos falar muito, tem coisa assim que não compensa, né? Mas só para dar um comentário, né? Finalizar. Dentro do que a gente estava falando desse contexto, que eu concordo com o Eduardo e com muitas críticas, uma coisa a gente não pode negar, isso. O Supremo está passando por cima até do governo federal. Perfeito. O Lula tem uma preocupação hoje. Todo mundo, o Lula tem o STF na mão. Eu acho que é diferente. Eu acho que eles estão em harmonia, mas o Lula, se o STF quisesse voltar contra eles, hoje a gente está numa situação com o STF que manda no país. Perfeito. Ou estou errado? Não, concordo plenamente. Então, assim, não é igual o pessoal achar o Lula tem o Moraes na mão, o Moraes tem o Lula na mão. Exatamente. Não é verdade? Concordo plenamente. Mas, assim, resumindo, o Moraes, na noite de ontem, simplesmente anulou
a decisão do Congresso Nacional, que, tipo assim, não foi uma decisão apertada. Foi uma decisão assim que eles ganharam do governo federal de lavada. De lavada. A AGU foi lá, ajuizou, e o Moraes simplesmente voltou com o imposto do IOF. E recentemente também, trazendo, já que é para a gente encerrar falando disso, a decisão do Toffoli, tipo assim, a decisão do Toffoli, vou até ler aqui, e eu não vou aqui, fica tranquila, você não vai ser preso não, tá? Vai só trazer os fatos. Que é o seguinte, a decisão do Toffoli, ele alega assim que existia um conglomerado, que existia, né, que no caso, né, o Moro, a 13ª Vara ali de Curitiba, com a Procuradoria, meio que se organizaram para fazer essas condenações. Perfeito. E tudo mais. Só que assim, cara, uma coisa que eu acho absurda nesse caso do Alberto Youssef é o seguinte, o cara já tinha confessado na CPI que teve a época, para a Justiça Federal, que ele roubou mais de 180 milhões de reais. Tipo assim, o cara não falou, não, sumiu por conta de um esquema, eu só estava ali fazendo... Ele declarou que ele roubou. E o senhor Dias Toffoli simplesmente anulou as condenações dele por perseguição. É tipo como se, posso ser sensacionalista nisso, beleza. Um ladrão entrasse na sua casa agora, assassinasse sua mãe, confessasse, assassinei a mãe de você, internauta. E futuramente o juiz fosse lá e falasse, não, a família que abriu o portão e por isso que ele entrou e assassinou. Puta que pariu, porra. É esse o país que a gente vive hoje, desculpa o palavrão. Porque tem pessoas que criticam, e tem que criticar de tudo mesmo. O prefeito que não está fazendo obra tem que criticar. Se não está tendo saúde, tem que criticar. Mas tem coisas que eu considero importantes, que é esse caso. E não é porque eu defendo o Bolsonaro. É porque eu acho que o Supremo Tribunal Federal deveria estar lá para garantir a constitucionalidade das coisas, Perfeito. Em alguns casos, para garantir justiça. E não é o que eles estão fazendo. Hoje o Moraes quer apitar onde o Congresso está. É o que eu falei, o Lula hoje tem o Moraes aparentemente como aliado. Mas se o Moraes quiser eleger um outro cara, ele ferra com o Lula. Com certeza. Então assim, a gente hoje é vítima desse poder judiciário que criminaliza opinião. O Mike falar isso aqui, de repente se chega no Toffoli, eu tô ferrado. Eu vou ser tratado pior que um bandido aí, que é esse Alberto Youssef, que é um bandido. O cara roubou 180 milhões, ele confessou que roubou, é bandido. Você entendeu? Merecia condenação. Então é isso que a gente vive. Eu acho que você tem algum comentário sobre isso, Alisson? Se você analisar, de fato, o judiciário brasileiro vem extrapolando, e já faz muito tempo, as premissas da lei, né? Ela já tem... o termo que o Bolsonaro usa das 4 linhas já não são respeitadas há um bom tempo. E concordo com você, é muito tendencioso quando só um lado tem sido mais perseguido pela justiça do que o outro. Visto que existe crime também no outro lado e parece que, de fato, eles ocultam ou se fazem enganar ou despercebidos e acaba passando para frente casos emblemáticos também. Mas... Exato. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para encerrar, que a live já foi de bet, já está há muito tempo falando. Mas assim, ó, eles estão pegando e falando que o Moro, o Deltan, eles criminalizaram e tudo mais, perseguiram, passaram por cima de tudo. Beleza, pode ser que tenha algum vício de processo? Tem muitos constitucionalistas que falam isso. Só que assim, o Supremo Tribunal Federal está fazendo isso também. Sim. Pô, eles consideraram o Moro, no processo do Lula, tá? Parcial por ter julgado o Lula. Ele não era ele que tinha que ter julgado. Mas o Dino, que era ministro do Lula até dias atrás, comunista declarado, já falou que é comunista, tem um monte de declaração... O Dino, que falou que é oposição ao Bolsonaro, e o Zanin, que era advogado do Lula nesse processo, agora que eles são ministros supremos, não, eles podem julgar que eles são extremamente imparciais para julgar o Bolsonaro. Que eles vão estar nessa primeira turma. Tipo assim, cara, o país está às avessas. Eu penso o seguinte, se for para seguir esse mesmo rito com o Moro, vamos seguir também no restante da justiça. Perfeito. E não é o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje? Para você que entende de futebol e para encerrar nossa live aqui, antes da cobertura aí que a gente teve de fora. É o seguinte, hoje a gente está numa partida de futebol onde se o juiz apita pênalti toda hora, a gente roubou a bola na bola, é pênalti para o outro lado. E eles estão o tempo todo com pênalti, com bandeirinha, com VAR, tudo a favor deles.
E não tem como ganhar isso na técnica, porque o jogador pode ser o melhor do mundo, pode ser o Neymar ontem contra o Flamengo. Que eles vão dar um jeito de fazer o Neymar ser expulso por ser o melhor do mundo. É isso que está acontecendo hoje, parafraseando aí para vocês, dando essa figura ilustrativa. E isso aí eu vejo com preocupação. Para quem fala e critica, o Mike só fala disso. Questione os políticos, independente de quem seja. Se for o Rido, se for o Adriano, se for vereador, o trabalho deles é trabalhar por vocês. Então não é o Mike que tem que ser questionar. Eu vou questionar aqui também. Mas você, como cidadão, pode questionar. Não é verdade, Alex? Com certeza. Então é isso. Tem mais alguma coisa aí? Tem hoje uma... Hoje tem uma participação importante. Um correspondente nosso foi até os Estados Unidos e ele participou principalmente lá em frente à Casa Branca. Ele conseguiu um acesso lá na Sala Oval e ele conseguiu uma exclusiva com o Donald Trump, Marcos. Uma exclusiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ou Trump, para quem tem uma linguinha mais solta, que aí é questão de você não fugir do inglês. Com certeza. A parada é a seguinte, exclusiva só aqui na Contribuinte, só aqui na Contribuinte TV, uma exclusiva com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na tela. Sorry. 1 minute. 1 minute. Okay. Sorry. Okay. The record is people in Brazil. The President Lula, Alexandre de Moraes and Pierre Gounet estão a violar a democracia do Brasil. Limite e taxation o Brasil. Se não libertarem o presidente Bolsonaro, ok? America first. E é isso aí, cara. Essa foi a exclusiva, Alisson. Maravilhosa, presidente Donald Trump. Cheiro meio barbudo só. Quem gostou. Tá um Trump meio Justin Bieber, né? Tá um Just Trump Bieber, né? Just Trump Bieber. Make America Great Again, sei lá. Meu cunhado que é inglês, mas Make America Baby Again, né? Baby Again, exatamente. Mas, Alisson, vamos encerrar a live. Agradecer Perfeito. A galera que acompanhou a gente aí na semana. Espero que vocês tenham gostado aí das nossas opiniões. Isso aí. Se não gostou também, não tem problema nenhum, vou continuar fazendo. É o que eu sempre falo, a máxima do hora do contribuinte. Então não é de craque neto, eu sou o craque neto da política. Se você não gostou, meu amigo, procura outra emissora para você ver, procura o que você quer assistir. Mas o principal é o seguinte, aqui eu defendo que você tenha senso crítico com políticos, com o judiciário, com o Mike, com o Alice e com a imprensa. Você é livre. Você pode falar que eu não falo... Eu não posso falar palavra. Pode falar que eu falo borracha na internet. Perfeito. Mas você tem liberdade para isso. Aqui é senso crítico. Se você não tem senso crítico, você tem político de estimação, realmente aqui não é o melhor lugar. Então, me despeço agora e com você, Alisson. Um beijo do gordo para vocês e não deixe de se inscrever no nosso canal. Muito obrigado e boa noite.